Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês aqui a edição 16 da Espada Selvagem de Conan. Essa edição aqui, que é uma edição histórica, né? Afinal de contas, vai ser nessa edição aqui que finalmente Conan vai realizar o seu sonho, vai conquistar o sonho de ser rei, né? A sua ambição de ser rei vai ser concretizada aqui nesta edição, na edição 16 da Espada Selvagem de Conan. Conan, o Libertador, né? Temos aqui os artistas Roy Thomas, John Buscema, Rude Nobres, Tony DeZuniga, Ricardo Villamonte. Ok? Essa capa belíssima aqui do Noren. Olha só, dá uma olhadinha na capa, tentando aqui tirar o reflexo para que vocês possam ver melhor. Realmente muito bonita essa capa aqui, ok? Edição 16 da Espada Selvagem de Conan. Lombada, 16, formando uma letra, né? Contracapa nós temos aqui mais uma arte bonita e reúne as edições da Espada Selvagem de Conan de 51 a 54, ok? Então vamos dar uma olhadinha aqui no quadrinho por dentro. Ok, mais uma bela arte aqui, também desenho do Noren, arte do Noren. Aqui o índice, né? O sangue dos sátiros, Conan, o Libertador, título aqui da edição, O Feiticeiro e a Joia e O Terror das Areias, todas histórias de 1980, ok? E aí temos a introdução de sempre aqui, né? E começamos a nossa história aqui exatamente de onde parou a edição 15, ok? Aqui Conan tinha, na edição 15, Conan tinha entrado no acampamento inimigo, né? No acampamento do rei Nunemides, do exército do rei Nunemides, tinha derrotado, né, esse acampamento, tinha derrotado esses homens, né? O Tulandratu tinha enviado aqui, né, o conde Ascalante para lá, para assumir o exército do rei Nunemides, mas ele acaba fugindo, né, para não ser morto, e Conan então termina aqui a edição com Conan tomando conta desse acampamento aí e derrotando o exército inimigo. E aí começa a edição aqui, na edição 16, o sangue dos sátiros, Conan marchando com seu exército para a cidade, né, onde está lá o rei Nunemides, para que ele possa então tomar essa cidade, tomar a coroa deste rei. E aí nós vamos vendo a marcha aqui, né, vamos vendo aqui que Conan então acaba recrutando alguns soldados, ele acaba então vendo que aquele colar que a Alcina perdeu no momento em que ela matou o general Procas, né, ele acaba recuperando, porque um soldado pegou aquele colar. Ele então reconhece o colar, pede o colar para ele, ele fica com esse colar, e a gente vai vendo aqui que a Alcina, não tendo mais como se comunicar misticamente com o Tulandratu, ela acaba então indo até o Tulandratu, né, indo até o castelo, indo até o reino, encontrando com ele ali. Ele fica extremamente aborrecido com isso, né, extremamente aborrecido com ela, pensa até em matá-la, em destruir a vida dela, mas acaba então desistindo. Afinal de contas, aparentemente ele surte até um certo sentimento por ela ali, enfim, acaba preservando a vida de Alcina, mesmo tendo ficado tão insatisfeito com os serviços dela, né? Enquanto isso, Conan vai avançando com seu exército, né? Ele então entra aqui nessa cidade, em Pontaim, né? Ele acaba entrando em mais uma cidade, onde ele é recebido aqui já como o Libertador, né? As pessoas o aclamam, ele, ó, viva Conan, viva Conan, o Libertador. Ou seja, as pessoas, né, os camponeses, já têm nele a esperança de que ele liberte todos da tirania do rei Nunemides, né? Lembrando aqui que a arte, né? Esqueci, a arte, o roteiro é do Roy Thomas, a arte do John Buscema e a arte final do Tony DeZuniga, ok? E aí nós vamos vendo aqui, né, que toda essa trama acontecendo, né, Conan com seus amigos, com seus aliados ali, vai planejando toda uma estratégia de invasão, mas aí o mago, o Tulandratu, acaba invocando feitiços ali, acaba chovendo demais. Com isso, Conan não vai conseguir chegar como ele queria
até a cidade real, né, para que ele possa então efetuar o seu ataque, e eles então começam a ter novas estratégias ali, né, e com isso o próprio Tulandratu também resolve se juntar ao exército dele ali, para que então com suas artes místicas consiga então impor alguma vantagem sobre o exército que está sob o comando de Conan, né? E em determinado momento aqui ele se junta, ele consegue se juntar ao exército dele. Obviamente ele consegue se juntar ao exército do rei Nunemides, que no final das contas é ele que está comandando. Enquanto isso, Conan continua avançando também, recrutando mais pessoas, ensinando a arte da luta a mais pessoas ali, né? E ele vai formando cada vez mais um exército maior a cada passo, a cada quilômetro avançado, né? Enquanto seus homens estão na floresta, né? Eles acabam entrando em combate com homens do rei Nunemides, porque ele enviou alguns homens para fazer o reconhecimento da floresta, acaba encontrando com esses soldados do rei Nunemides, e só que lá eles se deparam com esses sátiros, né, com essas criaturas chamadas sátiros. Por isso aqui tem o nome da história aqui, né, o sangue dos sátiros, né? Os sátiros são essas criaturas aqui, né? Meio homem, meio bode, enfim. Eles estão sendo capturados pelo exército que estão sob o comando agora de Tulandratu, e os homens de Conan então acabam salvando, né, esses sátiros ali, porque eles estavam sendo aprisionados pelos soldados do Tulandratu, e levam apenas consegue levar apenas um desses sátiros até a presença de Conan. Conan então trata esse sátiro com muito cuidado, com muita educação, né, com muito respeito, com isso conquistando, né, aqui recebendo o sátiro aqui, com isso conquistando a confiança desse ser aí, né, desse sátiro. Eles então combinam, né, que toda vez que Conan precisasse desses sátiros era para tocar essa flautazinha aqui feita de osso, enfim. E aí eles se despedem, né? Conan então pede para que seus homens guardem esse sátiro e levem ele com cuidado. Enquanto isso, o Tulandratu, né, tá lá no alto de um penhasco, né, de um desfiladeiro, fazendo um feitiço que envolve exatamente o sacrifício de sátiros. Por isso que os homens deles estavam capturando sátiros, porque ele precisa degolar esses sátiros aí, fazer sacrifícios, né? Até que ele corta o pescoço dos sátiros, depois atira os seus corpos lá do alto do penhasco, e com o sangue desses sátiros invoca aqui espíritos malignos e tal, né? Então ele faz esse feitiço todo ali, só que ele acaba se precipitando, né? Apesar de ter feito todos esses sacrifícios, toda essa magia, ele acaba se precipitando e lançando o seu feitiço antes da hora. Ele até acaba matando homens de Conan, mas mata apenas 12 homens, né? Apenas uma dúzia desses homens. E isso acontece porque também, além da precipitação deles, porque Conan também percebe que a Terra está começando a tremer. Conan, muito sagaz, né, começa a perceber o perigo e acaba, de uma certa forma, também salvando a vida da maioria dos seus homens, perdendo aqui 12 homens aqui, né? Conan então volta para o seu acampamento frustrado porque não vai conseguir passar por esse desfiladeiro com aquele colar que Alcino usava, né? Com aquele amuleto que Alcino usava, e no momento que ele está segurando esse amuleto aqui, ele começa a ver, de alguma forma, ele começa a ver a imagem de Tulandratu e de Alcino conversando, e ele percebe então que todo o tempo havia ali uma trama entre os dois, né? E que tudo que ele falava, então ele consegue então perceber isso, que tudo que ele falava com ela, o que ela falava com seus aliados, através dela, através da Alcina, por esse colar, o Tulandratu sabia de tudo, né? Então o Conan vai pedir ajuda aos sátiros, né? Só para aquele ossinho ali, pede ajuda aos sátiros, que prontamente oferece a sua ajuda de achar um novo caminho, uma nova passagem, e também de tocar as suas trombetas na hora que o exército de Conan fosse enfrentar o exército de Tulandratu, né? E no momento da batalha, os sátiros tocam, né? Eles indicam esse novo caminho para o exército de Conan, e na hora da batalha eles tocam suas trombetas, e ao tocar as suas trombetas ali, eles deixam completamente o exército de Tulandratu desesperado, né? Porque o som penetra nas suas mentes ali, eles ficam totalmente desesperados. Obviamente que o exército de Conan está com protetores no ouvido, que os próprios sátiros
falaram que eles precisavam proteger os ouvidos. Então, nesse momento aqui, sem muita luta, né, sem muito esforço, o exército de Conan acaba então derrotando esse exército do Tulandratu que estava nesse momento tentando impedir o seu avanço. Então, na segunda história aqui, Conan, o Libertador, que também tem roteiros do Roy Thomas, desenhos do John Buscema e arte final do Tony DeZuniga, Tom Conan aqui já está com o seu exército gigantesco. Olha só, a fileira de homens aqui, né, muitos soldados, e ele continua avançando rumo a Aquilônia, a capital da Aquilônia, que é a capital do reino onde Nunemides é o rei, né, um rei tirano, um rei que precisa ser deposto lá, né? E aí tem o amigo de Conan, né, que é um sacerdote, né, mas que Conan pede ajuda a ele, e ele fala então que para ajudar Conan ele vai ser obrigado a se desapegar das suas artes corretas e praticar artes negras, e quando ele fizer isso, obviamente, ele vai ter que abdicar do seu sacerdócio. Conan pede ajuda a ele e ele concorda a fazer tudo isso realmente para ajudar o amigo. E assim Conan continua avançando, conquistando a confiança dos camponeses, né? Até que ele se depara com uma vila ali, e ele entra nessa vila, né? Confiando que está tudo correto, ele manda alguns batedores ali, só que lá dentro da vila não havia pessoas, havia só soldados da Aquilônia a comando do Tulandratu e do Nunemedes. E ali eles preparam uma emboscada para Conan, que fica realmente em apuros ali, né? Fica numa situação realmente complicadíssima ali, e ele então quase é morto, né? Muitos dos seus homens acabam sendo mortos ali, mas ele consegue fugir, consegue escapar, né? Por muito pouco ele consegue escapar, e ele volta para o seu acampamento, e de longe ele está vendo o acampamento lá dos soldados da Aquilônia, né? É, e quando ele está no seu acampamento aqui, ele recebe a visita dos dragões negros, que seriam a guarda pessoal do rei Nunemides. E para surpresa de todos, né, o capitão dessa guarda oferece não só ele mesmo, mas com toda a guarda dos dragões negros para servirem a Conan e seguirem com Conan para depor o rei Nunemides. E isso se dá porque a filha desse general teria sido sacrificada por Tulandratu, né, a mando do rei Nunemides. Então essa seria uma forma dele se vingar da morte da filha, né, porque todos os homens, todos os soldados, de uma certa forma, apesar de seguir as ordens do rei Nunemides e do Tulandratu, estão revoltados contra ele, né? Então Conan, junto com esse general aqui, prepara um plano, né? Um plano de ir até o castelo, ele disfarçado de um desses soldados aí, os homens de Conan disfarçados de soldados de dragões negros, junto com alguns desses dragões negros verdadeiros, e junto com aquele amigo que era o sacerdote, que agora vai ter que atuar de forma de magia negra, né? Ele vai junto com Conan, e a gente vê aqui que o rei Nunemides está completamente despreocupado, alheio a tudo que acontece, porque agora nesse momento ele se acha um deus, né? Ele acha que ele é Deus e que ele é completamente inatingível. E ele continua com suas crueldades, assassinando as moças, né? As mulheres, e agora ele quer possuir Alcina. Ele quer satisfazer os seus prazeres com a Alcina, que se recusa terminantemente a isso, inclusive enfrentando ele ali, ó, puxando faca para ele, mas ele é muito, apesar de ser gordo, ele é muito ágil e acaba dominando a Alcina, mas a Alcina é salva no último momento aqui por Tulandratu, né, que acaba batendo na cabeça dele, aqui a espada corta a cabeça dele, e no final das contas o Nunemides acaba cedendo e obedecendo ao Tulandratu ali, né, e deixando a Alcina em paz. Mas nesse momento aqui que eles estão conversando, né, decidindo aqui o que pode ser feito com o avanço de Conan, é o momento então que Conan invade o castelo deles. Eles são avisados que Conan invadiu o castelo. O Tulandratu ainda tenta fazer algum feitiço para deixar tudo escuro ali, para que possa confundir os homens de Conan e o próprio Conan, mas não tem jeito. O Conan invade ali o salão real, né? E aí nós temos a terceira parte, né? O Rei Bárbaro, que vai ser a conclusão aqui dessa história. E nós temos então o Nunemides, o Tulandratu, Alcina e Conan com seus homens ali enfrentando, invadindo essa sala. Quando o Tulandratu tenta usar magia contra Conan, ele não consegue. Por quê? Porque
o amigo de Conan, o sacerdote, usa um contra-feitiço ali e impede que Conan seja atingido pelos feitiços de Tulandratu. Só que o general que teve a filha morta, né, aquele general dos Dragões Negros, ainda com raiva, tenta enfrentar o Tulandratu e acaba sendo fulminado por um dos raios mágicos de magia dele ali. Conan então vai enfrentar ele, né, com espada ali. Ele não consegue porque os escudos místicos não permitem que Conan se aproxime. Né? O Tulandratu fica protegido ali e no final das contas se mostra extremamente covarde, foge, né? Usa um feitiço ali para fugir, desaparece deixando Alcina e o Nunemedes ali completamente desamparados diante de Conan ali. Conan então conversa ali, né? Ameaça, fala que vai tirar o posto do Nunemedes, que fica se dizendo Deus, 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 mas no final das contas acaba se rendendo ali a Conan. E quando Conan dá as costas a ele, né, ele tenta apunhalar Conan pelas costas. Conan rapidamente se vira, pega no pescoço dele com uma das mãos, né, e começa a estrangular o rei Nunemedes. A gente vê aqui que até não tem texto. É o momento que ele mata o rei Nunemedes, que ele quebra o pescoço do rei Nunemedes com uma só das mãos. E é nesse momento aqui, né, eu achava até que merecia um quadro maior, alguma imagem de página inteira, porque é nesse momento aqui que Conan pega, né, pega a coroa do rei Nunemedes, do rei da Aquilônia, e coloca na própria cabeça, e é nesse momento aqui que ele se torna rei. Né? Eu acho que faltou um pouco mais de destaque para essa cena aqui, do momento que Conan coloca essa coroa na cabeça. Mas de qualquer forma, está aqui um momento histórico da história do personagem, que é o momento em que ele se torna rei. Ok? E aí temos todos aclamando aqui vida longa ao rei Conan da Aquilônia. E aí Conan então se vira para Alcina, Alcina pede perdão a ele, fala que era totalmente apaixonada por ele, ou seja, tenta mentir mais uma vez, mas Conan já calejado, ele não aceita as palavras dela e acaba exilando ela, falando que ela tem que sair de todo o território da Aquilônia e se ela um dia voltar ali, ela será executada, né? Será morta. Com isso nós temos aqui as sombras, né, do Tulandratu com seu cavalo místico e tal, e fica confirmado realmente que ele fugiu, que ele desapareceu fugindo da Aquilônia como um covarde. Né? E aí nós temos aqui já Conan coroado, limpo, com a coroa na cabeça, com vestes finas e tal, e Conan tendo agora que enfrentar novos problemas que são as assinaturas de vários decretos, né? As finanças do reino, enfim. Conan percebe que existem desafios maiores do que enfrentar espada, lança e feiticeiros. São desafios aí que cabem a um regente enfrentar, ok? Então assim termina a história que colocou Conan finalmente como rei. E aí nós temos uma outra história começando, o feiticeiro e a joia, que Conan aqui está bem jovem. Essa história aqui se passaria logo após a história da Torre do Elefante, né? Que é aquela torre que Conan encontra aquele ser lá com cabeça de elefante, corpo humano, né? Onde aquela torre cai, desaba no final, enfim, enfim. Então Conan aqui está, ele acabou de viver essa aventura, ele está nessa cidade aqui, ele está tentando se divertir, né? Ele entra numa taberna, ele acaba conversando com uma das mulheres aqui, com uma das prostitutas, eles acabam se engraçando um com o outro ali, só que o cara que toma conta dela, que dá dinheiro a ela, que banca ela, né? Entra ali nessa taverna e eles acabam discutindo, brigando, e no final das contas a própria mulher fica contra Conan ali e Conan tem que fugir dessa taverna ali, e ele foi até ajudado por um, por um cara lá que, que gritou uma frase lá que salve Bel, Deus dos ladrões, ou seja, que os ladrões eles se identificavam um com o outro por essa frase aqui. Ele foi até ajudado por esse homem e ele acaba conseguindo fugir, né? Ele foge, ele pula uma janela aqui que vocês estão vendo, ele acaba fugindo e ele então, nessa fuga por esses telhados, né, por esses muros, em determinado momento ele para ao lado de uma janela ali e ele escuta uma conversa entre uma mulher e um homem. Né? O nome do homem é Carmack e o nome da mulher é Sparana. Né? Eles estão combinando de roubar uma joia chamada
chamado o olho de Eric. Deixa eu ver se é isso mesmo, né? O olho de Eric. Eles buscam roubar essa joia para entregar ao seu verdadeiro dono, que estaria em Zambola, né? E eles receberiam um resgate muito alto por isso. Quando escuta tudo isso aí, sai, né? Só que ele sai precipitadamente, ele não escuta a conversa toda, com que faz com que ele imagine, ou seja, os dois estavam combinando ir na noite entrar nessa fortaleza 2 noites para frente. Só que Conan diz que ele vai entrar na noite seguinte, ou seja, ele vai entrar antes dos dois. Quando os dois fossem lá, eles não encontrariam nada. Só que Conan não ficou para ouvir que, na verdade, eles mudaram de planos e vão entrar exatamente na noite seguinte também. Ou seja, Conan não sabe que ao chegar lá ele vai encontrar esses dois lá também. Então Conan começa a investigar sobre esse castelo, sobre onde moraria, porque esse olho de Eric, né, ele é guardado por um feiticeiro de nome, deixa eu ver se eu consigo achar o nome desse feiticeiro aqui, enfim, Isarsu, esse mago, esse feiticeiro, né? Então ele tem que entrar nessa fortaleza que é guardada que é a fortaleza desse Isarsu, que é onde estaria esse olho de Eric. Né? Então Conan consegue entrar, né, com todos os cuidados possíveis. Ele ainda usa a mesma corda que ele usou lá na torre do elefante, né? Ele consegue entrar, né, nessa fortaleza desse mago, né, desse Isarsu. Lá ele encontra aquele ladrão que ajudou ele, né? Ele percebe que o cara tá lá e ele vê 3 figuras muito estranhas, como se fossem zumbis andando ali, né? Nos corredores. Ele escuta barulho de luta, né? E quando ele vai ver, esse homem que ajudou ele lá na taberna está sendo atacado por esses 3 homens. Ele ajuda esse homem, eles acabam derrotando esses 3 homens, eles acabam matando esses 3 guardas, né? Mas no final das contas, esse ladrão aí também está a serviço lá do rei de Zambola, de lá do senhor de Zambola, e para impedir que Conan roube o olho de Eric, ele ataca Conan também, né? Conan acaba se esquivando no primeiro momento, só que ele insiste em tentar matar Conan. Conan então acaba empurrando, jogando ele contra a parede, e das paredes saem serpentes que acabam picando ele, e ele acaba morrendo envenenado, né? Conan então prossegue o seu caminho, e ao entrar na sala onde estaria o olho de Eric, ele encontra o Carmack e a Esparana lá, já com o olho de Eric na mão, roubando o olho de Eric. Então Conan então tem que enfrentar o Carmack, né? Eles lutam, né? O Carmack e Conan. Enquanto isso, a Esparana está fugindo com o olho de Eric. Eles lutam ali, obviamente que o Conan acaba matando o Carmack, e quando ele vai atrás de Esparana para tentar impedir que ela fuja, ele acaba caindo em uma armadilha, e essa armadilha, quem preparou essa armadilha foi o dono da fortaleza, que foi o Isarsu. Né? O Isarsu prende Conan ali, ele fica preso ali, acaba jogando alguns pós mágicos em Conan ali, Conan acaba tendo uns delírios, né? Nesse momento, e é nesse momento aqui também que o Isarsu, através de um feitiço, através de uma magia, ele acaba roubando a alma de Conan. Ou seja, Conan agora seria como esses homens que ele viu que pareciam zumbis, né? Que são homens sem alma. No caso aqui, Conan, apesar de estar mantendo a sua consciência, né, ele agora está sob domínio de Isarsu, ou seja, ele tem que obedecer às ordens de Isarsu, senão Isarsu vai quebrar o espelho onde estaria a alma de Conan, que está aprisionada nesse espelho aqui, ele está aprisionado nesse espelho, e quando ele quebrar esse espelho, Conan vai se tornar como aqueles homens lá, como se fosse um zumbi, como se fosse um morto-vivo, andando, mas na verdade não tem alma. Então Conan ele já está sem alma, mas ainda tem consciência. Então Conan vai ter que ir até Zambola, recuperar o olho de Eric, que o Isarsu dá uma cópia para ele, ó, que é uma espadinha. Isso seria o olho de Eric, essa espada aqui. E Conan então, com essa réplica, né, ele tem que ir até Esparana, alcançar Esparana, fazer a troca, trazer de volta o olho verdadeiro para o Isarsu e permitir que Esparana entregue o olho falso lá ao senhor de Zambola, né? E assim, então, dessa forma, Conan sai
com essa missão dada por Isarsu. Aqui na terceira história, O Terror das Areias, nós temos aqui o Roy Thomas, o John Buscema e o Ricardo Villamonte, né, que são os artistas. John Buscema desenho, Ricardo Villamonte arte final e roteiros do Roy Thomas. Né? Eu não acho que eu não falei aqui, mas o Feiticeiro e a Joia são roteiros do Roy Thomas, a arte é do John Buscema e a arte final do Rude Nobles. Okay? E aqui no Terror das Areias, Conan está caminhando, né, está andando pelo deserto em rumo a Zamboula. Ele parou aqui nesse oásis, né, e aqui nesse oásis ele começa a lembrar de tudo que fez com que ele chegasse a esse momento aqui, um homem sem alma, né, com a alma presa dentro de um espelho. Ele é atacado por dois outros homens que estavam nesse oásis aqui, que tentam roubar o colar dele. Ele mata esses dois homens, obviamente, né? Acaba então seguindo, ele acaba matando esses dois homens em combate aqui, né? Acaba seguindo o seu caminho, agora com um cavalo extra, né? Que ele roubou desses homens que ele matou. Ele encontra alguns cavaleiros ali que estavam exatamente perseguindo esses dois homens que ele matou. Ele avisa que os dois homens já estão mortos e pergunta se eles viram alguma moça, né, pelo caminho. Eles dizem que sim, então, e apontam a direção, e Conan então parte em direção a Esparana para tentar alcançá-la, mas ele acha realmente muito difícil conseguir alcançá-la, então ele tenta pegar um atalho que todos dizem que esses homens falam para ele não pegar, que seria um atalho assombrado, seria um atalho amaldiçoado, né? Mas mesmo assim ele vai pegar esse atalho, que é esse desfiladeiro, e ao entrar nesse desfiladeiro ele começa a escutar um som alto, né, tipo um assovio. Ele começa a ver ossos de homens ali que já estiveram ali, e quando de repente esse som aumenta e ele é atacado então por um monstro, né, de areia, essa criatura de areia aqui, que ele chama de demônio de areia, né? E esse demônio de areia então começa a atacá-lo ali, ele começa a lutar, né, pela própria vida, porque não adianta ele golpear esse monstro, já que ele é de areia. Mas enfim, ele tenta lutar até o último momento, mas eles começam a se comunicar mentalmente, né? E ele fala ali dentro da sua mente que ele é um homem sem alma, né? Porque o monstro de areia reconhece que ele não tem alma. E ele então começa a falar que ele está ali, que a alma dele foi roubada por Isarsu. O monstro, ao escutar, ao ouvir na mente dele a palavra Isarsu, o nome Isarsu, fica extremamente revoltado. A gente descobre então que esse monstro seria irmão de Isarsu, que foi traído pelo Isarsu e foi transformado nesse monstro aqui de areia, né? Nessa criatura de areia, foi morto e deixado ali, e ele, através de poderes místicos, acabou tomando essa forma de monstro de areia. E como ele percebe que Conan quer vingança contra Isarsu, ele então ajuda Conan, né? Ele faz com que Conan então viaje de forma mais rápida. E como que ele vai fazer com que Conan viaje de forma mais rápida? Ele vai envolver Conan em um túnel de areia e levar Conan através do ar, através da areia, e deixar Conan mais perto de Zamboula. E é isso que ele faz, né? Conan começa aqui a viajar pelo ar, e Conan então é deixado em um oásis aqui perto de Zamboula. E aqui termina a nossa história, mas que vai ter uma continuação na próxima edição, tá? A seguir, o confronto final com o Isarsu. E aí nós temos as capas, né? A capa da edição 51, muito bonito aqui com os sátiros, né? Aqui temos a capa da edição 52, que deveria ser a capa de Conan o Libertador. Na verdade é essa capa aqui. Ó. Essa capa aqui é a capa de Conan o Libertador, que é o momento que ele pega a coroa, o rei Nunemedes, Alcina está aqui, né? É o momento que ele pega a coroa ali para se coroar, né? Rei. E aí nós temos a outra história aqui, né? A capa da edição 53, né? Que aqui já temos o Sarsu, a Esparana, e essa aqui é a capa da edição 54, que seria a capa onde ele enfrenta o monstro de areia ali, o demônio de areia. Ok? Essas são as capas das edições e a capa da próxima edição aqui, que nós já temos Conan e Esparana juntos aqui. Ok? E assim termina a edição número 16 da Espada Selvagem de Conan. Ok, pessoal? Daqui a pouquinho eu leio aí a 17, nós vamos ter então a continuação dessa história na edição 17 da Espada Selvagem de Conan. Lembrando que nós temos todas as edições aqui, página a página, da Espada Selvagem de Conan, de 1 até essa aqui, 16. Abraços e fiquem com Deus.